25. Atos 16, 25. Atos 16, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos dos Apóstolos, escrito pelo Lucas, o médico. Atos, capítulo 16, a partir do verso 25. Atos 16, 25, que diz assim: pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Só que aí, irmãos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós louvamos, nós oramos, obedecemos a Ti. E agora, Pai, que seja o Teu Espírito Santo de Deus falando conosco. Que seja o Senhor, ó Pai, falando com cada coração, inclusive eu, ó Pai. Que seja o Senhor, ó Deus, que nós venhamos buscar a Tua face, se converter dos nossos maus caminhos e entender, ó Pai, o quão importante é a Tua palavra, quão importante é os Teus caminhos, ó Pai, porque sem o Senhor não há caminho, não há verdade, não há vida e não chegamos a Ti, ó Pai. Por isso, Jesus, habita em nós e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de contar um pouco essa história. Basicamente está em Atos 16, o capítulo inteiro, mas eu só quis ler uma parte. Atos conta a história de Paulo e os discípulos depois que Jesus foi aos céus e eles começaram a levar o Evangelho e anunciar o Evangelho. Só que assim, irmãos, o Evangelho significa a boa notícia. A boa notícia é que Jesus veio para nos salvar. Que nós éramos pecadores, fizemos coisa errada, e o nosso Deus veio lá do céu, se fez homem, habitou entre nós, viveu perfeitamente, morreu na cruz, pagou a nossa dívida e ressuscitou no terceiro dia para preparar lugares ao céu. Isso é o Evangelho. O Evangelho, quando é anunciado, o Evangelho verdadeiro, o de Jesus, o que leva à salvação, ele faz a diferença. Ele faz mudança na história da nossa vida. Um exemplo é Paulo. Paulo, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia, até que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus na estrada de Damasco, que Jesus apareceu para ele. E está lá em Atos 9, se os irmãos quiserem ler na casa de vocês e ver passo a passo, está em Atos 9, a conversão de Paulo. E Paulo, quando ele entendeu o que é o Evangelho, o que é a salvação, o que é caminhar andando com Jesus, ele começou a trabalhar para esse Deus. E o chamado de Paulo era missionário, era de levar a palavra a todos os lugares, era de levar a palavra às pessoas que não conheciam. E, irmãos, o que eu quero chegar com isso é que o Evangelho, ele bate de frente
com algo que os evangélicos são muito acostumados a dizer, uma palavra chamada mundo. Aquela pessoa é do mundo. Eu saí do mundo. Esse mundo, irmãos, é o sistema organizado do diabo. É um sistema do diabo, da qual as pessoas estão escravizadas, as pessoas estão presas pelo pecado. Esse mundo que a gente fala é o pecado lá fora, é a ganância, é o poder, é o status, é tudo aquilo que prende a pessoa, que prende a mente da pessoa, deixa a pessoa alienada, deixa a pessoa cega, deixa a pessoa sem ela ver. E isso é o mundo, irmãos. E quando o Evangelho entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa vida, a gente vai começar a bater de frente com esse sistema organizado de Satanás. Esse sistema organizado que está aí fora. E o Paulo, quando começou a pregar sobre esse Evangelho, começou a pregar sobre a salvação desse mundo espiritual que é o céu, ele começou a batalhar contra esse mundo, contra esse sistema do diabo. Eu estava assistindo, irmãos, esses dias um comediante que eu gosto muito dele. Ele é ateu, ele fala muito da política, mas eu gosto muito do modo que ele pensa. Vocês irmãos conhecem Gregório do Vivier, ele é um comediante ateu. Para mim só falta conhecer Jesus, porque o pensamento dele bate muito com o que Jesus falava. E ele estava falando sobre algo na política chamado decência, em que os políticos brasileiros perderam a decência, perderam a moral, perderam a ética, perderam tudo por conta de dinheiro, por conta de ganância, por conta de poder. Então os políticos brasileiros, para estar lá no cargo, para estar no poder, para estar naquele lugar, eles perderam a decência, perderam o decoro, perderam a ética, perderam a moral. Eles estão lá por dinheiro, seja dinheiro sujo ou não, eles querem dinheiro, eles querem poder. E quando esse Gregório do Vivier estava falando sobre isso, eu lembrei da Igreja de Jesus. Porque para mim, ajudando a pandemia ajudou muito. Muitas igrejas e muitos que se dizem pastores e igrejas perderam a decência, perderam a ética, perderam a moral, perderam. E o foco deles é dinheiro, o foco deles é poder, o foco deles é status. Para mim, muitas igrejas que eu considerava assim, igreja assim, que falava da palavra de Deus, e hoje, infelizmente, por ganância, por poder, por status, perderam totalmente a moralidade, perderam totalmente a ética. Eles não estão mais interessados nesse evangelho de salvação. Eles não estão mais interessados nesse evangelho que leva de bater de frente com o mundo, com esse sistema organizado. Eles deram a mão para esse mundo. Eles estão do mesmo jeito. A estética pode falar, é de Deus, é da Bíblia, mas por dentro está podre, igual esse mundo está aí fora. E primeiro, irmãos, eu gostaria de destacar, o primeiro ponto é para a gente tomar cuidado com isso. Com a pandemia, agora, se a gente entrar no YouTube, se a gente entrar no Facebook, a gente vai achar milhares de cultos online, a gente vai achar milhares de pregações. E que a gente venha tomar cuidado com essas palavras que são ditas na internet. Se a gente conhece a Bíblia, se a gente tem comunhão com Deus, a gente vai saber diferenciar o que é evangelho e o que não é. Agora, se a gente não tem costume de Bíblia, se a gente não tem costume de oração, a gente não vai saber diferenciar e vamos cair na enganação. Vai cair fácil. Quantas e quantas
cair eu faço. Aí o que acontece? Desanima, tchau, é desviado. Mas é muita gente, muita. Então, irmãos, que a gente venha tomar muito cuidado quando a gente for escutar a palavra de alguém que se diz pastor, se diz ministro da palavra, do que ele está dizendo. Se está de acordo com a Bíblia ou se não está de acordo com a Bíblia. Se tiver revelação, profecias, visões, está de acordo com a Bíblia ou não está de acordo com a Bíblia? Se eu não leio a Bíblia, como eu vou saber? Então, é necessário, irmãos, conhecer, ter essa comunhão com Deus. E entender, vigiar nessas internets, nessas pregações, nesses cultos online que estão tendo por conta da pandemia, que a gente se acostumou, que era nosso caminho, era o único caminho que a gente tinha. Mas tomar cuidado, irmãos. Tem pessoas que evitam de vir na igreja. Tem culto online, tem pregação. Mas o mais importante, cadê a comunhão com os irmãos? Que palavra que eu estou escutando é realmente da Bíblia? Quando eu vou escutar uma palavra ali online, eu pego a Bíblia e vou começar. Ele falou Atos 16. Eu vou conferir se ele está lendo Atos 16. Eu vou conferir se ele está lendo o versículo 25. Eu vou conferir se o profeta Jeremias fez tal coisa. Eu preciso conferir, irmãos, porque mundo espiritual é sério e está tendo muitos e muitos enganadores. Muitos. E estão usando dessa crise, estão usando dessa desigualdade social para atingir quem é escolhido e quem é chamado por Deus. Então é muito importante, irmãos, a gente conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, ter comunhão com o nosso Deus, para reconhecer quando é Jesus que está falando e quando não é lobo. Quando é somente Jesus e quando não é lobo. Porque lobo está lotado de gente. Lotado. Então que nós possamos entender e conferir. Eu vou assistir tal pregador. Beleza, vamos ver. O pregador falou para abrir em tal lugar. Abre, irmãos. Pausa lá, abre e confere. Vai conferindo. Quando eu fazia teologia, muitos anos atrás, um professor meu falou aquilo, eu achei aquilo incrível. Falou, olha, quando você estiver ouvindo uma pregação, ouvindo uma mensagem, presta atenção se ele fala de Jesus, presta atenção se ele fala da salvação, presta atenção se ele fala do Evangelho. Porque se ele não falar de Jesus, se ele não falar do Evangelho, se ele falar só da vida dele, se ele falar só de revelação, só de coisas assim, desconfie. Porque aqui, a Bíblia, mesmo não citando muitas das vezes o nome de Jesus, ela aponta para Jesus. Ela aponta para a cruz. Se na palavra não apontar para Jesus, se na palavra não apontar para a cruz, desconfie. Que evangelho, que pregação é essa? Quem está pregando? Então que nós venhamos tomar cuidado, irmãos. Que nos últimos tempos fala que ia vir profetas e iriam enganar a muitos. Muitos. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, a gente vai ser enganado e vamos cair na armadilha de Satanás. Esse era o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, irmãos, porque o apóstolo Paulo, nesse contexto que eu estava lendo, ele, com seu amigo Silas, começou a anunciar o Evangelho, a anunciar o plano de salvação para um determinado lugar. Aí, irmãos, chegou um determinado momento que uma escrava, diz a palavra de Deus que era uma escrava, ela fazia adivinhações, era usada pelo inimigo para fazer adivinhações, e muitas pessoas usavam dessas adivinhações para ganhar dinheiro. Então usavam dessas adivinhações para lucrar, para ganhar dinheiro. E isso é o que, irmão? Sistema organizado de Satanás. Usavam certa situação para ganhar dinheiro, para ganhar lucro.
Isso, sistema organizado de Satanás. E quando a gente vai anunciar o evangelho, a gente vai bater de frente com esse sistema. E Paulo começou a pregar esse evangelho, até que chegou um dado momento que Paulo chegou perto dessa menina e expulsou o demônio que tinha no corpo dela. Expulsou esse demônio que fazia as adivinhações. E expulsando o demônio, essa menina estando ali limpa, santificada, purificada, salva, os moços perderam dinheiro. Os moços perderam poder. E isso não pode bater de frente com o mundo. E isso não pode. O que esses moços fizeram? Pegaram Paulo, pegaram Silas, colocaram em praça pública, começaram a humilhar eles, chicotear, bater, torturando Paulo e Silas, e eles foram presos. Aí analisa a situação, irmãos. Paulo e Silas estavam fazendo alguma coisa de errada? E qual foi a consequência? Tortura e preso. E aqueles dois que eram do mundo, do sistema organizado de Satanás, saíram como os tops. Eles foram presos? Não foram presos. Eles foram humilhados, chicoteados? Não foram humilhados, chicoteados. Mas que história é essa? A gente faz a coisa certa, é torturado, é preso. Os outros lá fizeram tudo errado, não aconteceu nada. Aí, irmãos, eu quero destacar o segundo ponto. Que as coisas do mundo espiritual não é do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente entende. É totalmente diferente. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu estava pensando nesses dias, meditando nessa palavra, eu lembrei de um acontecimento que aconteceu comigo. Em 2019, 2020. 2020 eu consegui um emprego da minha área de parteira com a minha amiga que me indicou. Minha amiga conseguiu para mim lá, ela fez de tudo para conseguir a minha vaga lá em Mauá, junto com ela. Ela conseguiu, graças a Deus, e eu comecei a trabalhar lá. Trabalhei dezembro, janeiro, fevereiro e março. Só que aí eu peguei Covid. Minha mãe e meu pai pegaram Covid, os irmãos sabem o que aconteceu. Mas antes do Covid, irmãos, ela fazia aniversário em março, 12 de março. E lá em janeiro eu já falei, eu preciso comprar um presente para a Tati. Necessito comprar um presente para a Tati. Em agradecimento porque ela conseguiu um emprego bom para mim. Então eu comecei a procurar de diversas maneiras o presente para a Tati. Eu não encontrava de jeito nenhum. Passou fevereiro, nada, irmãos. Nada. Saiu março, saiu a nossa escala. E eu ia passar o plantão junto com ela. Falei, nossa, agora que eu preciso comprar o presente mesmo. Necessito comprar para agradecer a Tati. Irmãos, eu não consegui. De jeito nenhum, eu não conseguia. Eu não estava entendendo por que eu não conseguia dar o presente para essa menina. Era uma sexta-feira que a gente ia fazer plantão. Na sexta-feira, dia do aniversário dela, eu entrava às 6 horas da tarde e saía às 6 horas da manhã. Aí era 4 horas da tarde, eu acordei em casa. Minha mãe olhou pra mim e falou, Camila, você não tá bem. Você tá pálida. Eu nunca te vi assim, você não tá bem. Eu falei, mãe, não tô bem, mas eu preciso trabalhar porque, além de agradecer a Tati, é aniversário dela, eu preciso. Mas você não tá bem. Aí eu comecei a me trocar, o pai foi me levar de carro e eu fui quieta. A viagem inteira, não falei nada. Entrando em Mauá, minha mãe começou. Cássia, não tá bem. Cássia, não tá bem. A gente percebe, é meu pai influenciado. Cássia, não tá bem. Você não tá bem. Ai, meu Deus, mas mãe, eu não posso faltar agora. Porque se eu mandar a mensagem, não vou, a minha amiga a Tati, ela vai ficar sozinha no aniversário dela, cuidando de 40 pacientes. Porque era 20 para mim e 20 para ela. Se eu faltar, vai ficar 40 para ela. Imagina no dia do aniversário eu fazer isso com ela. E eu falei, você não tá bem. Mas você não tá bem. Aí a gente parou em frente ao hospital. Eu abrindo a porta,
A mãe falou, Cá, escuta a sua mãe. A gente vai agora para o pronto-socorro, avisa a sua chefe, porque você não está bem. Aí eu comecei a chorar, irmãos. Comecei a chorar, chorando com dor no coração, porque eu ia pisar na bola com a amiga que me conseguiu emprego. Falei, Tati, eu não estou bem, estou indo para o hospital e você vai ter que me cobrir. 40 pacientes no mínimo. Imagina, 12 horas com 20 grávidas para ter neném e 20 tendo que teve neném. Eu deixei ela na mão. E a gente foi para o pronto-socorro. Irmãos, mas eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal. E comecei a questionar Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Eu pisei feio na bola com a Tati, a única que conseguiu emprego para mim. Por quê? E eu comecei a questionar, não estou entendendo. Irmãos, 2 dias depois, eu fui diagnosticada com Covid. E hoje eu entendo. Porque se eu tivesse ido para aquele plantão, eu ia abraçar a Tati, eu ia beijar a Tati. E naquela época, só quem estava tomando vacina eram os profissionais de saúde. Só. Nem os idosos estavam tomando. E a Tati, ela perdeu a mãe. Ela só tem o pai. Idoso. Então, eu ia passar a Covid para a Tati. E a Tati, consequentemente, ia passar a Covid para o pai dela. O pai dela idoso, com vários problemas de saúde no pulmão. O que aconteceu, irmão? Provavelmente o pai dela ia morrer que nem o meu. Então Deus não permitiu que eu fosse naquele plantão para salvar a vida da Tati e a vida do pai dele. Para que eles continuassem vivos. Porque eu ia passar o Covid para ela. Eu ia abraçar, eu ia beijar. E eu estava com Covid. Então Deus não permitiu que eu não entrasse naquele hospital, naquele plantão, para não passar Covid para a Tati e assim não passar para o pai dela. E hoje eles estão vivos, graças a Deus. Então tem coisas, irmãos, que a gente não entende. Poxa vida, por que Deus permitiu isso? Porque Deus sabe lá na frente. E eu louvo a Deus, irmãos, eu lembro que eu chorava tanto, e eu louvo a Deus por não ter ido naquele plantão. Nossa, como eu agradeço a Deus por Ele não ter permitido usado a minha mãe e usado o meu pai para não entrar naquele plantão. Porque se eu tivesse entrado, se os dois tivessem pegado Covid, nossa, eu ia ficar muito mal mesmo. E o pai da Tati é tudo para ela, porque ela perdeu a mãe, então ela só tem o pai. Então eu agradeço, eu louvo a Deus pela essa bênção que Deus deu, apesar de tudo, Deus Ele livrou. Então tem coisas que acontecem, irmãos, na nossa vida, porque Deus sabe a bênção lá na frente. Deus permitiu que Paulo e Silas passassem por tudo aquilo, por todas aquelas coisas, porque lá na frente, Deus queria salvar um carcereiro. Deus queria salvar a família do carcereiro. Mas Paulo e Silas precisavam passar por esse processo. Eles estavam fazendo tudo certinho, mas precisava ali de uma família que estava necessitando de Jesus. Tinha uma família que estava necessitando do amor de Deus. Então era necessário que acontecesse tudo isso com Paulo e Silas, porque era necessária a salvação do carcereiro e de sua família. Então que nós devemos entender que muitas situações, irmãos, que a gente passa por dor, por sofrimento, e vamos questionar a Deus. Deus, por quê? Mas por que eu estou passando esse sofrimento, essa dor, essa angústia? Deus, Ele sabe lá na frente. Deus, Ele sabe a bênção que está lá na frente. Então que a gente persevere e confie. No momento de dor, no momento de sofrimento, é tão difícil confiar em Deus. Mas tão difícil. Mas Ele fala, não temas, confie. Lá na frente a gente vai entender. Lá na frente a gente vai testemunhar do que Deus Ele fez na nossa vida. E terceiro, irmãos, terceiro e último que eu gostaria de destacar também, é que Paulo e Silas, eles foram presos. Eles, falam aqui na Bíblia que eles estavam presos, eles estavam com grilhões, que é correntes, e todos os outros presos estavam da mesma forma, estavam presos com correntes dentro das cadeias. Aí eu acho interessante o que Paulo e Silas fez. Começou a louvar, começou a orar,
começou a louvar. E quando os dois começaram a louvar, começaram a orar, veio o Espírito Santo de Deus. Fez um terremoto naquele lugar, um terremoto. Eu acho isso muito interessante, que esse terremoto do Espírito Santo quebrou as correntes, quebrou as cadeias. E não foi só de Paulo e Silas. Quebrou as correntes e as cadeias do presídio inteiro, de todos que estavam ali. E que o Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração, irmãos, que muitas das vezes nós, ou principalmente o pessoal lá de fora, a gente está preso pelo pecado. Os nossos grilhões, as nossas correntes é o pecado. É esse sistema organizado de Satanás aí fora, que não conhece o Evangelho, estão presos, estão em cadeias, presos pelo pecado, presos pelo diabo, presos pelo inimigo. Mas quando a gente se levanta e ora, quando a gente se levanta e louva, quando a gente se levanta em comunhão com o Espírito Santo de Deus, é esse Espírito Santo de Deus que vai fazer um terremoto. E é esse Espírito Santo de Deus que vai quebrar correntes, que vai quebrar toda e qualquer cadeia que o inimigo tem. Deus, ele fala ali, através de Paulo, eles estavam louvando, em adoração constante a Deus. Quando a gente adora, quando a gente está em comunhão com Deus verdadeiramente, irmãos, as cadeias, os nossos pecados, que prendem as nossas vidas, são libertas. E lá de fora, na nossa família, na nossa casa, em todos os lugares, se a gente orar, se a gente ter comunhão com Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai quebrar essas cadeias, que vai quebrar essas correntes. Então é o momento da igreja se levantar em louvor, em adoração, em comunhão com Deus, para quebrar essas correntes, para quebrar essas cadeias, principalmente de pessoas que estão aí fora sofrendo por estar presas a Satanás, viciados, prostitutas, tanto e qualquer idolatria, tantas coisas que prendem essas pessoas, estão presas como estavam ali. Mas se nós levantarmos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. O Espírito Santo de Deus, ele vai quebrar, como fez com Paulo e Silas. Vai quebrar vício, vai quebrar idolatria, prostituição, vai quebrar e vai trazer o Espírito Santo de Deus, a salvação para o nosso lar. Mas é necessário que nós venhamos nos levantar, louvar, orar, como Paulo e Silas fizeram. Adorar verdadeiramente o nosso Deus, em comunhão constante com o nosso Deus. Aí que vamos viver o sobrenatural do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aí que a gente vai ver milagres, como diz a palavra de Deus, os milagres vão correr atrás da gente. A gente não vai precisar fazer campanha tal para conseguir o milagre. A gente vai fazer campanha X, doar R$1.000, R$300 para conseguir a bênção, porque os milagres vão correr atrás da gente. Se a gente orar, se a gente se humilhar, se a gente se converter dos nossos maus caminhos, se a gente buscar face a face a Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. É só assim que vamos ser libertos. É só assim que o povo lá de fora vai ser liberto, seja na nossa família, seja nos nossos amigos, no local de emprego. É assim que vai ser liberto, irmãos. É pela nossa oração, é pelo nosso louvor, é pela nossa comunhão, a comunhão da igreja em si e nós também. E quando aconteceu isso, irmãos, o carcereiro viu que todos foram libertos, e como a gente leu, ele queria se matar porque a culpa ia ser dele. E ali houve salvação. Paulo falou: crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Além dos grilhões que libertaram Paulo e Silas, naquele momento Jesus libertou os grilhões daquele carcereiro. Aquele carcereiro
conseguiu a salvação dele, a salvação do seu lar. Então que nós venhamos como guerreiros que a gente cantou, como filhos separados, como geração eleita, nos posicionar e se levantar na oração e no louvor, para que esses grilhões que nos cercam, essas cadeias que nos cercam, venham cair e a gente possa se levantar para anunciar esse evangelho, para viver esse evangelho, para viver a nova criatura que nós nos tornamos, para viver o que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Viver esse sobrenatural que nós escolhemos viver através do Espírito Santo. Nós, irmãos, venhamos entender que não somos daqui, não somos desse lugar, nós somos do céu. E queremos, eu quero muito, a igreja queira muito que a nossa missão levar essa salvação aí fora, levar essa quebra de grilhões aí para quem está necessitando. Então que nós possamos nos levantar e agir, nos levantar em oração, nos levantar em louvor e trabalhar para que muitas almas venham ser libertas. Quantas, irmãos, quantas estão pedindo e suplicando por Jesus, mas estão presas. Que nossa oração seja essa, que a nossa missão seja essa, que o nosso louvor seja essa, de anunciar o verdadeiro evangelho, que é a salvação. Amém? E eu convido a equipe de louvor para estarmos louvando um hino que fala dessa história. Acho que os irmãos conhecem, acho da Eichla. Os irmãos eu acho que conhecem essa história. Que nós venhamos louvar. Feche os teus olhos, se você quiser se colocar de pé ou ficar sentado. Mas feche os teus olhos e no momento, ore, louve. Faça como Paulo e Silas, que louvaram e oraram. Eles estavam ali naquela situação difícil, mas mesmo assim eles oraram e louvaram. E com esse louvor o Espírito Santo quebrou grilhões. Que no seu louvor, que na sua oração, o Espírito Santo venha libertar, venha curar, venha restaurar, venha renovar, venha fazer aquilo que é necessário nas nossas vidas. Venha, Senhor, em cada coração aqui, Pai. Desperta, Senhor Deus, ânimo.